Fala pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Marcos Pinheiro, E Laura Paiter. com mais um episódio do Essa Barra que é Gostar de SG. E hoje o episódio não tem convidado nem convidada, como você sabe. Às vezes tem convidado e convidada, às vezes é a nossa resenha aqui sobre um tema que te interessa. E a gente trouxe hoje um tema que te interessa pra caramba. E a Laura já vai te contar, que na verdade você sabe, né? Porque você clicou aqui e você já viu no título, mas tá tudo bem. Vou fingir que eu vou fazer um clima aqui, fingir que a gente tá fazendo um clima. Então a Laura já te conta sobre qual vai ser o tema. Antes, aqueles pedidos. Se você é uma PJ que quer patrocinar um episódio ou a nossa temporada, entre em contato com a gente pelo LinkedIn. Marcos Pinheiro, tá fácil. Laura Paiter, só tem uma, tá mais fácil ainda. Então, entre em contato com a gente no LinkedIn para falar sobre isso. E se você é uma pessoa física, um ouvinte ou uma ouvinte, ouve a gente até o final, dá 5 estrelas, pega o link, gostou, achou maneiro, pô, valeu, gerou valor. Pega o link, manda lá no WhatsApp do grupo da família, do grupo do pessoal do Sustentabilidade, da galera da empresa e por aí vai. Beleza? Dá essa moral pra gente, porque hoje a Laura vai te contar o que vai rolar. E aí, galera, tudo bom? Vamos lá para um episódio de resenha aqui, meu e do Marcos, né? Um episódio que a gente fala mais livremente sobre temas que te afligem, que nos afligem, que aflige todo mundo do mundo da sustentabilidade. E a gente pensou muito qual tema a gente ia trazer hoje. Tem muita coisa rolando, né, no mundo, assim, a gente sabe. Mas tem algo, assim, que foi um artigo que eu li e eu vi alguma galera falando disso no LinkedIn. Eu falei, eu acho que o pessoal está começando a panicar com isso. Vamos falar sobre isso, que é o famoso 2030. É agora, né? Porque assim, a gente está em 2026 e é quando a gente lembra lá dos ODS, né? Lembra a Agenda 2030, a famosa Agenda 2030 que a gente vem falando aí há 10 anos, né? De Agenda 2030, tipo, chegou. Chegou. E aí, o que que a gente faz? Né? Então, assim, lá atrás, quando a gente falava, né? Lembrando que os ODS foram lançados em 2015. Quando a gente falava de 2030, era tipo aposentadoria, assim, né? Quando a gente chegar lá, 2030, né? Mas, tipo, e agora? Né? E agora? Diz aí, Marcos. Pois é, meteu o desespero, basicamente é isso. Nós estamos gravando aqui numa sexta-feira, não sei que dia que você está ouvindo, e a Laura já meteu esse climão, mas é isso. Hoje é tipo aquela história assim, sabe quando você estava na faculdade, aí tu pensava, pô, quando eu tiver 30 anos, aí tu achava que era uma parada de outro mundo, assim, pô, o ser humano vai andar de carro voador, eu já vou estar casado ou casada, 470 filhos, quinta empresa, e aí tu tá com 28, você fala, ué, os 30 estão chegando, irmão. A parada tá ali, o futuro chegou. E aí? É o famoso, o futuro já começou, né? Cara, e é muito complicado, né? Porque a gente tá numa vibe, assim, eu não sei você, mas até algumas pessoas de empresa que eu conheço, assim, que eu converso, tá todo mundo numa vibe do tipo, a gente sabia a data final dessa prova, a gente estudou bem mais ou menos, assim, né? Uma coisinha ou outra, estudamos só os temas que a gente gostava mais, só que é meio que a prova tá chegando, de verdade, né? E é isso. E outra analogia que eu acho maneira a gente fazer, que a gente ficou refletindo muito sobre isso, gente. A gente sempre tenta trazer aqui, né, tipo, coisas do nosso dia a dia para a gente simplificar esses temas de sustentabilidade que podem ser mais difíceis e mais chatos também, né? Chatos. Então, a gente pensou muito nessa coisa da maratona, mas como euzinha não corro, não tenho interesse, no caso odeio correr, vou chamar aqui o corredor oficial dessa dupla para falar aí, né? Você que corre. Se a gente considerar que 2030, né, como se fosse a chegada ali da maratona, onde estaríamos agora em 2026? Imagina o seguinte, maratona 42 quilômetros, a gente está como se fosse no quilômetro 35. Não sei se você já correu a maratona, eu não corri maratona, mas eu vou falar de meia maratona. A gente está no 21 quilômetros, a meia maratona, tu está no quilômetro 18. Meu irmão, no quilômetro 18, tu só quer que aquilo tudo acabe. Acabou o gel de corrida, a perna tá doendo, tu já tá com fome, não fala com ninguém há 2 horas, só quer que aquela história acabe. É aí que a gente tá na Agenda 2030. E como que a gente tá? Como é que a gente está chegando no finalzinho dessa prova? Laura, como é que a gente está chegando no finalzinho dessa prova? Conta aí pra gente. Acho que sem dignidade, né, gente? É isso. Estamos ali já acabados, se arrastando, né? Já largamos tudo para trás, que tinha que largar. Eu nunca corri essas coisas, tá? Eu tô falando aqui sem conhecimento de causa de maratona e de corrida. Eu acho, não odeio correr, já falo logo.
Mas, assim, eu vejo as pessoas chegando, né? Os vídeos das pessoas, nossa, se arrastando, os outros têm que ajudar. Então, eu acho que a gente está chegando aí. E para piorar, né? Tem tanta coisa acontecendo no mundo que parece que, assim, a gente tá correndo uma maratona com o sol de lascar em cima da gente, com bombas e coisas em volta da gente, com zumbis, sei lá. Tá, tipo, tá um mundo super estranho também, né? Então é isso, chegando sem dignidade. É isso, é sobre isso. E agora que a gente já tocou o terror, Laura, eu acho que a gente pode dar um pouquinho de dados aqui. Sei que você tem uma compilaçãozinha de dados. Os ouvintes e as ouvintes, por favor, perdoem Laura se ela tropeçar, porque é muito dado, tá? Nós temos uma boa compilação de dados. E esses dados, eles vêm do relatório dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2025. A gente não tirou os dados do nada. Existe um relatório anual sobre a evolução dos ODS. É isso que a gente vai trazer aqui para vocês. Ah, como é que eu consigo acessar? Na descrição do episódio. Na descrição do episódio tem o link para o relatório, você vê lá, mas a gente fez uma compilação bacana para você que não quer pegar o relatório lá e ler. Então, Laura, conte para a gente alguns pontos principais desse relatório. Óbvio, bora lá. Tá meio apocalíptico, né, gente? Eu juro que eu sou meio apocalíptica mesmo, assim, em relação à sustentabilidade. Eu tento me controlar para ser uma pessoa mais positiva. Mas eu juro que vai melhorar, tá? No final a gente vai falar de como as empresas podem, né, melhorar isso, como dá para chegar no 2030, mas assim, por enquanto, vamos aos dados que não são tão bons, né? É o que é. Então, assim, o que que esse relatório trouxe, né, de principais dados? A primeira coisa, né, assim, eu não sei se todo mundo sabe, mas se você trabalha com ODS, você deveria saber, é que as metas, os ODS, que são 10, eu falei certo, Marcos? Não, eu falei errado já. Mas eles têm 169 metas atreladas aos ODS. Normalmente as empresas, elas colocam lá, não, são 17 ODS, porque eu falei 10, 17 ODS, eu sei que são 17. Louca. Mas eles têm 169 metas. E as empresas colocam lá, eu trabalho com ODS, sei lá, 1, 7, 8. Mas eu acho que muitas empresas nunca deram duplo clique e falaram, mas quais são as metas que tem ali nos ODS 1, 10 e 8? Porque tem meta específica, né? Porque é muito aberto o ODS, né? Tipo, erradicar a pobreza, não sei o quê. É muito aberto. Então, quando a gente fala das metas, é uma tangibilização daquilo. Então, são 169 metas. Olhando, né, esse relatório analisou o avanço de cada uma das metas e eles chegaram à conclusão de que a gente só chegou ali a 18% dessas metas prestes a serem batidas, né? Então, só 18% das 169 metas realmente avançaram. As outras 82% ou pararam ou estão, assim, num avanço moderado, que não é o que a gente queria, faltando 4 anos para atingir essa agenda, né? A gente já gastou 66% do tempo, então, assim, né, foi de 2015 até 2030 esse tempo, então a gente já está realmente aí no final, né, e ainda falta 82% de metas para avançarem. Em algumas, acho que essa é a pior notícia, assim, que o relatório traz, a gente andou para trás. Então, 18% das metas pioraram em relação a 2015. Eu acho, assim, a gente vê algumas coisas legais acontecendo e avanços em várias frentes. Mas, pelo estado que o mundo tá, eu acho que a gente consegue entender como 18% pioraram, né? E a gente regrediu em algumas metas bem importantes. Então, acabar com a fome a gente regrediu, reduzir o desperdício de alimentos per capita a gente regrediu e deter a perda de biodiversidade a gente regrediu também. Cara, e tem uma parada meio perturbadora na história, que é o seguinte: a geografia importa muito quando a gente fala dos ODS. E isso, ao mesmo tempo, tem um lado, vamos dizer, luz, de, cara, boa parte do mundo andou, mas tem um lado sombra gigante, que é o que nos importa aqui, que tem partes do mundo que ainda vivem mazelas sociais muito, muito, muito grandes. Exemplo, 1 em cada 10 pessoas do mundo está em extrema pobreza. Cara, 1 em cada 10 pessoas do mundo é muita gente. Só que 75% nesse total está na África subsaariana. Então, cacete, tipo, o cara tem uma pobreza gigante num bolsão do mundo que o mundo basicamente não conseguiu resolver nesses últimos 15 anos. Em paralelo, quase 10%, né, 8,2% da população mundial passou fome em 2024. Aí você fala, caramba, que doideira, muita gente. De fato, muita gente. Uma pessoa já seria muita gente.
Só que aí, se você analisar novamente, na África subsaariana, 22,3% do total da população passou fome. Era 1 em cada 4 pessoas da África subsaariana passou fome. Uma loucura. No norte da África e no oeste asiático, 11,8% das pessoas passaram fome. Então, quer dizer, a gente tem cenários que são, no global, muito perturbadores, mas é importante colocar essa lupa para a gente ver que em muitas partes do mundo isso foi resolvido, mas tem algumas, principalmente na África subsaariana, que a gente não está resolvendo absolutamente o problema, beleza? Mas, cara, pô, vamos dar uma notícia boa, Laura, dá uma contrapesada aí no que o clima ficou tenso, como diria o Tá jornalismo ruim, antigo né? aí. Tá ruim, gente. Mas assim, tem coisas que avançaram. Foi o que eu falei, né? Eu, pelo menos, sinto nesses 15 anos que muitas agendas que não eram faladas, eu trabalho com sustentabilidade, eu tô nesse meio há mais de 20 anos, e realmente eu vejo várias mudanças em agendas, e eu acho que os ODS, eles impulsionaram muita coisa, eles trouxeram luz para muita coisa importante que era invisibilizada, assim, sabe? Então vamos falar do que avançou, que também está nesse relatório, tá? Isso são dados, tá? Esse relatório aí fica a dica para você. É um relatório muito legal, até para você usar numa apresentação de diretoria, assim, para você dar o seu status do ODS, olha como estão as coisas, cara, a gente precisa focar, faltam 4 anos, vamos embora, sabe? Mas enfim, o que a gente teve de coisa boa? Mais acesso à energia, proteção social, internet, né, gente? 15 anos, olha toda a revolução que aconteceu só de inteligência artificial, nem gosto de falar de inteligência artificial porque eu tenho medo, mas amo e odeio ao mesmo tempo, amo e tenho medo. Mas assim, aconteceu muita coisa nesses 15 anos. Então, por exemplo, investimento em infraestrutura, que é o ODS, que é 7.B, a meta 7.B do ODS 7 de energia. Então, a gente teve um boom de transição energética das energias renováveis, e realmente isso aconteceu no Brasil, né? Mas aconteceu em vários outros países. Então, realmente houve um esforço e um investimento grande e alto para a transição energética. Políticas de planejamento urbano, que está no ODS 11 de cidades e comunidades sustentáveis. Práticas de sustentabilidade corporativa, que está no ODS 12 de consumo e produção responsável. Então, também, aí não sei se o Marcos concorda comigo, assim, isso é uma visibilidade minha desse ecossistema, assim, que eu frequento e sou parte, né? Eu acho que nos últimos 15 anos a gente saiu de um nicho das empresas top, que já estavam fazendo isso desde sempre, que entendiam que isso era importante, que tinham impactos muito significativos, e chegamos já num lugar de mainstream. Assim, a grande maioria das empresas hoje fala algo, faz algo sobre isso. E a gente agora está dando um passo a mais, que estamos chegando nas médias e pequenas empresas. Então, assim, Marcos é consultora, sou consultora também. Tem muita empresa média procurando para fazer plano, para fazer planejamento, sustentabilidade, ESG. Então, eu acho que também teve um avanço interessante nisso, né? Cara, teve, e até na entrevista que a gente teve com a Sônia, né? Não, com a Sônia não, desculpa, com a Denise, que eu tava lendo agora um post da Sônia Consiglio. Sônia Consiglio, um abraço para você. O episódio que a gente teve com a Denise Rios, que foi o primeiro, que ela fala, né, que uma das grandes coisas que ela viu nos últimos 20 anos foi essa agenda sair de ser uma agenda marginal, que ela precisava ficar, cara, tentando jogar a agenda no centro da história o tempo todo, e ela vai se aproximando do famoso business as usual, né, a forma Faria Lima de dizer assim, o negócio como ele é. Então vai se aproximando da estratégia, que é o que todo mundo que trabalha de sustentabilidade fala, né? Tem que estar próximo da estratégia, aquelas coisas que a gente ouve muito. E a gente vê que essa agenda vai se aproximando da estratégia nos últimos 20 anos. É o que a Denise Rios trouxe para a gente, é o que a gente vê no dia a dia, né? Não é só papo de LinkedIn, é realmente uma coisa muito real. E até fazendo um auto-publi aqui, o post que eu fiz agora dia 25/3, que é sobre as gerações da sustentabilidade, a gente quis dar justamente uma ideia de que as gerações elas vão se integrando um pouco mais à agenda da empresa, deixando de ser aquele nicho da galera do ambiental na década de 90, que, pô, a galera super guerreira, tua mãe certamente está nesse bolo aí, foi a galera que desbravou, era tudo mato, mas que hoje conseguiu entregar um mundo em que a sustentabilidade está indo mais para a estratégia. Então, sim, estamos vendo esse movimento. Não foi tudo um caos. E é isso, né? Algum ponto a mais de dados aí, Laura? Você que hoje está, pô, engenheira, né? Hoje você incorporou a engenheira aí. Era isso que tinha aqui na nossa cola. Podemos seguir. Não podemos seguir, a nossa cola não tem mais nada. Então vamos lá.
Então, o que que deu errado na história, né? Beleza, analisamos um pouco de dados aqui, e eu vou trazer um primeiro ponto, que foram anos muito complexos. Então, quando a gente fala de 2015 a 2025, né, que é quando o relatório foi publicado, cara, a gente está falando de economia, altos e baixos, a gente está falando de guerras, a gente está falando de pandemia, a gente teve 3 anos de pandemia, ninguém aqui esqueceu disso, eu tenho certeza absoluta. E a gente está falando de uma crise climática que estoura loucamente, que a gente tinha aquela meta do Acordo de Paris de não ficar acima de 2 graus de aquecimento global, envidando esforços para não chegar a 1,5 grau, a gente chega. Então a gente tem anos muito complexos. Eu acho que tem uma complexidade contextual aí. Você vê mais alguma coisa, Laura? Eu acho que o ESG e a sustentabilidade são agendas muito influenciadas pela política. Então, eu acho que também a gente teve um vai e vem político e muitas ondas políticas do tipo, agora é importante, agora não é mais. Ah, não, mas agora é importante, não, mas agora não é mais. Né? Agora eu acredito que isso é real. Ah, não, mas agora eu não acredito. E isso enfraquece muito a agenda. E eu acho que, principalmente desde o ano passado, a gente vê como é frágil, né, o ESG, como ele depende de lideranças acreditarem, né, daquilo tá numa agenda política também. Então, quando você vê políticos retraindo ou tirando sarro ou falando que não existe, né, descredibilizando, afeta a economia inteira e afeta as empresas inteiras também. Então, eu acho que isso também é algo que aconteceu nesses últimos anos e que abalou aí, que gerou também esse atraso, né? Porque teve empresa, sim, que apagou as metas que estavam lá no site, por exemplo, né? Às vezes por uma pressão do corporativo, do global, da matriz, não sabemos, mas teve, né? E o que eu fico mais agoniada, assim, é que a sustentabilidade, o ESG, ele deveria existir justamente para esses momentos de caos, né? Então, é no momento de crise climática que a gente precisa estar mais fortalecido para enfrentar isso. No momento de guerra, a gente precisa estar mais fortalecido para entender o que é justiça social, né? E fortalecer isso, né? Então, até no momento de pandemia, né? Então, como é que a gente fortalece, né? Para quando o negócio desandar, porque, né, a gente nunca sabe o que vai acontecer, a sustentabilidade de estarem fortalecidas as empresas, manterem isso para, tipo, não, é agora que a gente não pode soltar. É agora que o negócio deu ruim que eu não posso soltar isso, sabe? Né? Você não acha? Cara, é aquele famoso caso da pessoa que faz terapia e aí tem uma hora em que rola uma urgência emocional, em que ela fica muito sobressaltada e ela fala, cara, eu parei com a terapia, porque eu preciso me concentrar em mim. Não, agora que você precisa da terapia, meu amigo ou minha amiga. Mas sim, Laura, concordo completamente com você. E só antes que você que está nos ouvindo vire para o lado e fale, viu, eles, Marcos e a Laura estão dizendo que a SG morreu. SG não morreu, gente. O que morreu é a ideia de que a SG morreu. Isso é que precisa morrer. A gente não está dizendo que a SG morreu. Gostou dessa? Essa é boa, hein? Se você postar isso, eu vou comentar lá, pedir royalty, hein? Olha só. Arrasou. Crise. É isso mesmo. Não, imagina, a gente não tá falando que esse dia morreu, a gente tá falando que ele sofreu retraídas, assim, por causa desse cenário global. E foi isso que acarretou também o fato de que só 18% das metas dos ODS estão no caminho certo. É muito pouco, é muito pouco. Né? E assim, era uma agenda ambiciosa, mas assim, né, se a gente se dedica, a gente consegue, né? E eu acho engraçado, né, engraçado não, né? Outra complexidade, além das metas que os países têm que cumprir, é das empresas, né? As empresas pegaram a ODS, botaram debaixo do braço e falaram, não, eu tenho compliance aqui com os ODS, eu apoio. Botava no relatório, né? Eu apoio esses ODS aqui, bem bonitinhos, assim. E uma coisa que eu sempre falava para as empresas que, por exemplo, eu apoiei a fazer relatório, eu falava, tá, mas e as metas que estão dentro dos ODS? Qual meta especificamente você apoia? Né? Como você apoia os ODS? Né? Uma coisa é você, tipo, acho legal, né? E outra coisa, não, eu faço isso, isso e isso para meta tal, tal e tal, tal, desta forma. E eu acho que também virou um hype, uma obrigatoriedade de você colar ali os ODS que você apoia, mas não foram usados por algumas empresas, não vou falar da maioria, nem não tem esse dado para dizer se é a maioria ou não, de maneira séria, né? Foi uma maneira muito mais assim reputacional, né? Cara, com certeza. Tem um post que eu já fiz, que você com certeza já fez, que sempre vai bem, que é
como usar os ODS na sua estratégia ESG. Acho que você já fez, já deve ter feito também. E se ele vai bem, é porque existe algum fascínio e alguma falta de informação por isso. De fato, me parece muito que existe. Eu fiz uma masterclass 2 anos atrás sobre isso, foi a masterclass que mais deu gente na minha vida até hoje, que era como usar ODS, porque acho que existe muito essa curiosidade. E um outro ponto aqui, que está no roteiro, e eu tenho curiosidade de te ouvir, porque foi até um ponto que eu coloquei no roteiro, viu, gente? Temos um roteiro de preparo que a gente fala para vocês. Mas sobre se eventualmente, é uma hipótese, tá? Não quero aqui cravar, mas se eventualmente as metas também não são muito ousadas. E eu vou te falar, as metas dos ODS, pelo seguinte motivo, cara, tem uma meta lá que é erradicar a fome, né? O ODS 2, erradicar a pobreza, o ODS 1. Cara, isso em 15 anos. A humanidade não fez isso em, pô, sei lá quantos, não vou falar nada para não virar meme, mas a humanidade não fez isso em muitos. Cara, ela vai fazer em 15. Aí eu te pergunto, né, para também não dizer que eu não vi os dois lados da questão. Será que esse é um problema tão grave que a gente precisa realmente botar uma meta extremamente arrojada e a gente que se vire? Ou será que, cara, não é factível botar uma meta tão ousada? E acho que não tem opinião certa, mas qual que é a sua aí? Eu acho que tem questões básicas que é meio que default, né? Que não podem não estar, né? Antes dos ODS existirem, existiam os Objetivos do Milênio. Os Objetivos do Milênio foram lançados nos anos 2000. Na faculdade, quando eu estava na faculdade, eu fiz um trabalho sobre os Objetivos do Milênio. E depois eles foram pimped para os ODS em 2015. Já nos Objetivos do Milênio, tinha, por exemplo, erradicar a fome, né, a pobreza, porque eu acho que são as grandes dores da humanidade, foi o que você falou, né, em milênios, né? São as grandes dores da humanidade. A gente pensa, nossa, mas 15 anos é pouco. Mas desde os anos 2000, que seja 25 anos, isso já estava no radar, né? Já estava na meta da ONU, né? Esses principais, né? O que a ONU fez em 2015 foi adicionar mais. Então, eram 10 objetivos do milênio, adicionou aí mais 7, que eram muito conectados com a agenda de clima e meio ambiente, né? Então, os objetivos do milênio, eles eram muito sociais. Porque era ali naquela época também, né? Estava sendo dos anos 90, tinha coisa da responsabilidade social, né? Então, eu acho assim que é ousado e ambicioso, mas é uma prioridade já há há muitas décadas, né? Só que se você não coloca na pauta, se você não força, né? Se você não coloca ali como número 1, né, dos ODS, não vai caminhar, não vai andar, né? Então o Brasil conseguiu, por exemplo, tirar o Brasil da mapa da fome, né? Às vezes volta, às vezes consegue tirar. Tem países que conseguiram tirar e não voltaram nunca mais, né? Estruturaram bem para isso, né? Então eu acho que, falando de países, outra coisa é você entender assim, que acho que a gente vai falar disso também, né? Qual é a minha maior treta? Entendeu? Dos 17 aqui, o que é treta mesmo? Porque, tudo é treta. Não, eu sei, tá, mas o que é muito treta? O que impacta a vida da pessoa hoje? Né, cara? É fome, entendeu? É educação, sabe? Eu vejo, né? Assim, agora me deu um insight aqui, mas é tipo, eu vejo que tem uns que são base, né? Então, o da fome, o da pobreza, eles são base para todos os outros, entendeu? Então, sem eles, tipo, nada avança, sabe? Isso sempre vai ser prioridade. Então, eu acho que é isso. E quando vier os novos ODS, né? Porque vamos ver, a ONU com certeza deve estar trabalhando numa versão 2.0, não sei como vai chamar. Isso vai estar de novo, porque não foi atingido, né? Então, eu acho que sim, são metas ousadas, mas não tem como não estar, entendeu? Necessárias. E falando em novos ODS, eu já ouço uma voz falando aqui no meu ouvido, sim, é impossível que a gente tenha o ODS 18, que é o ODS de igualdade étnico-racial, foi um ODS proposto pelo Brasil, que vem sendo defendido pelo Brasil, que já é usado pelo Brasil, o governo brasileiro já deu o ok para que se use voluntariamente, e a ONU tende a oficializar o ODS 18, tem post meu sobre isso, mas joga no Google que você acha fácil também, ODS 18, a ONU tende a oficializar esse ODS, as conversas são muito boas esse ano ou ano que vem, então, quando a Laura fala de revisão de ODS, não é adicionar ODS, pode ser, tem esse ODS que vai ser adicionado agora, mas tem também uma revisão que vai ser necessária nas metas e quem sabe vão entrar mais ODS, não temos informações. Mas, Laura, eu sei que você tem uma história que você quer contar aqui, estamos na reta Sim. final, mas tem uma historinha que você quer contar
antes da gente ir para o nosso rap final aqui. Então, conta pra gente essa historinha. Na real, assim, eu acho que uma coisa que a gente precisa trazer nesse final do podcast é, tá bom, e o que eu faço? Né? Então a gente já panicou todo mundo, né? Tá todo mundo, caraca, cara, deixei pro último momento isso, e agora? Faltam 4 anos, eu não vou atingir, não vou ganhar meu bônus. O que eu vou fazer com aquela meta que eu botei lá no site, que é até 2030? Tipo, porque todo mundo botou meta 2030, que eu sei, tá? Você pode falar que não, ou é 2030 ou 2050, mas teve muita empresa que é 2030, eu tô ligada. Então, assim, é isso, né? Pode estar uma sensação meio tipo, e aí? Né? Ferrou, né? Para não falar outras palavras que a gente não pode falar. Então, assim, estamos num momento crítico. O que eu faço? Né? A gente queria dar umas diquinhas para vocês também do que fazer, né? E aí, eu vou puxar uma para contar essa história e depois você puxa outra. A primeira, eu acho que o que eu queria puxar e contar essa história é colaboração. Então, não tem como você chegar, né, e cumprir um ODS, né, ou mover a agulha sozinho, né? A gente não está sozinho, né? E as empresas não estão sozinhas. E muitas vezes você bota isso como se fosse uma competição, né? Eu vou alcançar aquela meta lá que eu botei 2030 antes do meu concorrente, antes de não sei quem. Só que quando a gente fala de sustentabilidade, a sustentabilidade ela é uma agenda pré-competitiva. E quando você se junta, até com seus concorrentes, ela avança muito mais rápido, tá? E aí a historinha que eu vou contar, tá? Então eu fiz aqui uma introdução. Eu trabalhei muitos anos na Coca-Cola e isso, assim, sério, tem 15 anos. Eu acho que foi ali na época que os ODS foram lançados. A maior treta da Coca-Cola, né, uma das maiores tretas da Coca-Cola é plástico né, e resíduos. E na época, a Coca já tinha um programa enorme de apoio a cooperativas de reciclagem, isso há 15 anos atrás. E foi quando foi lançada a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil e todas as empresas saíram correndo atrás do tipo, cara, agora o que a gente vai fazer? Temos que apoiar cooperativas, temos que apoiar cooperativas. E aí todo mundo decidiu criar o seu programa de apoio a cooperativas. A Coca já tinha um e todo mundo foi criando. E aí o que aconteceu? Quando a gente ia nas cooperativas, a gente ia conversar com os catadores, eles falavam, não, mas a Ambev já veio aqui, né? E o programa deles tem as mesmas coisas que vocês, ou o programa deles tem tal coisa, ou sabe, tipo. E a gente começou a ver que tinha muita sinergia, sabe? Em algum momento teve esse clique de falar, mas por que a gente está fazendo um negócio que, assim, não é, né, de mercado, né? Não é quem vende mais. Sabe, uma coisa que vai ajudar todo mundo. Por que a gente está fazendo separado, né? Cada um fazendo um investimento, cada um indo, né, nas mesmas cooperativas, sabe? Se a gente se juntar, será que a gente não vai amplificar, né, esse impacto, ter maior alcance? E aí, pela primeira vez na história, eu lembro que isso foi muito histórico, assim. Não fui eu, porque eu era uma mera analista, mas os líderes, né, da Coca, né, os líderes lá de sustentabilidade, foram numa reunião na Ambev. Gente, qual que é a Ambev, para quem realmente entende de mercado? Cara, é concorrência hard, assim, sabe? É tipo assim, pessoa de Coca-Cola não pode tomar nada de Ambev e vice-versa, é bizarro. Foram em reunião na Ambev falar disso, falar, vamos se unir? Vamos se unir? E, cara, e rolou. Rolou. Acho que pra mim, assim, que eu testemunhei na minha carreira, foi a maior agenda de colaboração que eu podia ver, foi Coca-Cola e Ambev se juntando. E aí criaram uma associação, que é o Reciclar pelo Brasil, que hoje já tem 10 anos, né, e tanto, sei lá, mais. E hoje tem a Nestlé, Procter Gamble, todo mundo está dentro desse Reciclar pelo Brasil. Virou uma grande coalizão das indústrias pela reciclagem, né, de apoio à cooperativa, pela reciclagem. Então, assim, isso é o primeiro, né? Então, colaboração. Como é que você olha para o lado e fala, vem aqui, amigo, vamos junto. A gente não é inimigo agora, a gente consegue ir mais longe se a gente for junto, sabe? Eu acho que isso é o primeiro que eu acho que vocês têm que, se vocês quiserem chegar lá em 2030, bem na fita, olhar com mais carinho. Estamos com publi da Coca, é isso que eu vi? Estamos recebendo, eu não sei. Ai, quem dera, né, amigo? Não, infelizmente não. É só porque eu acho que é um case legal e pra galera que tá ouvindo a gente, né, tangibilizar, tipo, o que estamos falando, né? Eu, tipo, até parece que isso acontece na vida real. Tipo, acontece, é real. E isso é uma história que, tipo, sim, aconteceu. Eu estava lá, eu vi. Então era mais pra isso. Então tá bom. Então não temos publi, viu, gente? Mas Coca, se quiser, eu até tomo uma Coca aqui durante o episódio. Agora vamos lá. Então, primeiro ponto, parcerias, tá? Você que está ouvindo a gente correndo na esteira, jogue sua atenção de volta para a gente vai sumarizar 3 pontos aí que você pode fazer para usar bem os ODS, tá?
Então, primeiro, parcerias, a Laura acabou de falar. Segundo, um que a Laura falou há pouquinho tempo, que é focar. Tudo é treta. Gente, tudo é treta, tudo é um problema gigante, sabemos disso. Mas, cara, quais são aqueles temas que a sua empresa realmente impacta o mundo, que realmente impactam sua empresa? E em quais temas vão ser os seus temas materiais, seus temas relevantes, e quais são as ODS relacionadas com esse tema? Mas tem alguém na alta liderança que adora o ODS de erradicação da pobreza. Mas se isso não tem nada a ver com nenhum tema material, nenhum tema relevante da tua empresa, provavelmente esse ODS não vai ser relevante para sua empresa e você não vai contribuir decisivamente para a redução desse impacto. Beleza? Então, 1, parcerias. 2, entender aonde a sua empresa realmente impacta o mundo, onde ela pode realmente fazer diferença. E 3, transparência. É lindo botar os quadradinhos no site, eles são bonitões, a galera se amarra. A Laura falou aí de quando a gente era mulher que tinha os ODMs, o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio. Eu lembro da minha mãe chegando com sacola de mercado com os ODM, eu não entendia nada do que era aquilo. Bonitão. Agora, se você não conseguir comprovar, não tiver transparência no impacto que você faz naquele ODS, provavelmente você não está gerando nenhum impacto. Então, isso pode quase ser um ODS washing, não é? Acabamos de criar um termo, um greenwashing, um whatever washing. Lá, mais um, hein? Anota aí. Então, é isso, gente. Transparência, na ordem, na verdade, para você que está correndo na esteira e não se perder. Parcerias, foco e transparência. Certo, Laura? E agora vamos caminhando para o final. O que temos aí ainda? Agora é a famosa pergunta: deu ruim ou ainda dá tempo? Né? O que você acha? Fala primeiro o que você acha e depois eu falo o que eu acho. Eu vou roubar o que você botou no roteiro, que tá muito bom. Eu vou te ferrar, porque eu não sei se era o que você ia falar. Mas ao invés de ser um ponto de chegada, a Agenda 2030 virou um checkpoint. Virou um ponto de conferência, recalibrar e fazer. Eu sou muito otimista, eu acredito que a gente vai entregar muita coisa boa para o mundo, para a humanidade, etc. Não vai ser até 2030 um monte delas, mas a gente aprendeu para fazer melhor até 2045, para os nossos filhos, filhas, netos, netas. Então, é isso. Eu roubei a tua frase loucamente aqui, te estourei, quero ver o que você vai falar, senhora, mas eu acho que deixou de ser um ponto de chegada e virou um ponto de checagem e recalibragem. Boa, não, tranquilo. Eu acho que é isso, né? E não é sobre perfeição, né? Os ODS, a Agenda 2030, eles são um norte. Eu acho que a gente tem que ver dessa forma. Ele é o norte de onde eu quero chegar, né? E é isso. Quando chegar lá, a gente vai ver o que a gente conseguiu, o que a gente não conseguiu. E tudo bem não conseguir também, sabe? Só que a única coisa que eu acho é que não dá para andar para trás, né? E isso é uma coisa que me preocupa, né? Do relatório mostrar que tem metas que estão andando para trás. Isso eu me preocupo, porque a gente já não estava num lugar tão legal assim para a gente andar para trás, sacou? Tipo, a gente pode dar um passo em vez de 20 passos, mas assim, sempre andando para frente, né? E, de novo, eu sei que o nosso público aqui é muito corporativo, é mais corporativo, né? De empresa. Não esqueçam que os ODS existem. Deem o gás final, assim, vale a pena, é necessário, sabe? Se precisar repriorizar, repriorize com transparência. Se precisar atualizar a meta, gente, atualiza a meta. Sabe, não tira do site, atualize, bota lá uma nota. Sabe, gente, a gente teve que atualizar uma meta. Por quê? Porque mudou o CEO e o cara não quis, entendeu? Tipo, é isso, sabe? Mas assim, ok, não precisa falar isso no site, mas assim, seja transparente também. Mas não acabe com a meta. Sabe, não ande para trás, entendeu? Eu acho que nós somos a sustentabilidade, a gente tem que ter esse escudinho, assim, e ir lá, tipo, não, acabe com as metas. Não, porque é real, assim, eu acho que é o nosso papel também, sabe? A gente também tem que fazer essa força, né, da maneira que der, pra gente conseguir cumprir mais metas dos ODS, pra gente se manter nesse caminho, para essa jornada 2030. Acho que terminei bem, consegui aqui improvisar. Terminou bem, terminou o improviso, foi bem. Suas aulas na cal e no tablado. Você fez cal e tablado? Não fez nada, né? Chegou a fazer? Não, né? Tá bom. Também não é, apareceu um coração aqui do Neida. Mas é isso, gente. Então, e lembrando bem, né? Se a gente não consegue correr bem uma maratona, sempre tem uma próxima. E você aprende, fortalece seus músculos, melhora a sua nutrição e corre uma maratona no semestre seguinte e consegue chegar. Então, a maratona também é feita de aprendizado, tentativa, erro e assim
São os ODSs. Laura, terminamos? Ou tem algum ponto a mais aí? Terminamos. Acho que foi bem legal, bem, tipo, apocalíptico, mas legal. E a gente encorajou e também panicou as pessoas. Eu acho que foi bem como é a minha cabeça, assim, sabe? Tipo, meio que os meus dois lados, assim. Às vezes eu apocalíptica, às vezes eu tô, vai dar tudo certo. Então, espero que as pessoas tenham gostado, assim, de conversar com a gente hoje. A gente quer muito te ouvir também. Né, se quiserem comentar, mandar mensagem, né, do que acharam do episódio, como a gente pode ajudar vocês, estamos aqui, estamos juntos. Todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém. Estou usando agora a frase de camiseta. Olha só, para fechar nosso podcast. Para-choque de caminhão aqui no nosso podcast. E você comenta aqui o que você achou do episódio. Marcos, você como é que comenta no Spotify? Chama a gente lá no LinkedIn, você deve ter o LinkedIn de um dos dois. Comenta lá no nosso LinkedIn o que você achou desse episódio. E queria te agradecer, Laura, e agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. E você sabe, daqui a 15 dias a gente volta com mais um episódio do Essa Barra que é Gostar de SG. Até lá!